Bom, boa noite a todos, boa tarde, bom dia para quem está vendo gravado e boa tarde para quem está vendo aqui ao vivo. Muito obrigado pela presença. Eu sou Heitor Fagundes, sou facilitador dessa metodologia de autoconhecimento chamada Pathwork. Também sou psicoterapeuta, terapeuta de casal, professor de cursos de autoconhecimento e manejo emocional. E hoje nós vamos falar de um tema muito relevante, muito delicado na psicoterapia, e que essa palestra do Petro traz uma visão muito única, muito delicada, muito especial para um tema que é tão importante dentro do desenvolvimento pessoal de cada um, que o título, né, que eu dei para essa aula é Libertando-se da Dependência Emocional. E o grande tema é essa questão da dependência emocional, que muitas vezes a pessoa nem percebe a profundidade, o nível onde ela é dependente, às vezes não percebe por não saber mesmo o que está acontecendo, ou às vezes não percebe porque percebe um certo nível, acha que já resolveu esse nível, mas tem algo mais profundo ainda mantendo algum nível de dependência. E isso é explorado nessa aula, eu acho que com muita delicadeza, muita profundidade, como é bem característico do Petro. Só lembrando, quem está vendo gravado, sugiro que se inscreva no canal e marque as notificações, porque sempre que sai uma aula nova, você já vai ser avisado e pode acessar aí para quem acabar gostando dessa aula ou gosta de qualquer forma das aulas abertas de Petro. Bom, para quem não conhece o Petro, que eu gosto sempre de dar essa introdução, é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual, porque as palestras foram canalizadas na década de 70 e 80 por uma médium, mas que fala dos temas da vida humana, como, por exemplo, dependência emocional. É uma coisa bem é, da psique, de como o nosso corpo emocional funciona, por que a gente fica dependente ou não. Então, vocês vão ver que é uma palestra ditada por um guia espiritual, falando muito da nossa realidade humana. O Petro, que é organizado pela Petro Foundation Estados Unidos, que autoriza o Petro Brasil a utilizar o material dentro de normas estabelecidas, inclusive organiza a formação dos profissionais. Então, a profissão é um processo de transformação pessoal, essa formação para poder estar autorizado aí a dar grupos de estudo e atender usando a metodologia do Petro. Por quê? Porque a ideia, ao longo dessa metodologia, não é que você estude, faça a prova e esteja autorizado. Não. A gente vivencia todo esse processo em cada palestra que a gente lê, em cada semana que a gente estuda junto. Então, isso é um processo realmente bastante para trazer essas palestras com muita clareza, com muita base. E ao longo desse processo de autoconhecimento, a gente vai usar 5 ferramentas. A primeira é a prece, depois a meditação, a leitura das palestras, o grupo de estudos e a revisão diária, que é um exercício específico que a gente realiza. E aí é onde o Petzold também se diferencia de uma psicoterapia, porque o Petzold inclui a prece, a meditação e as palestras, mas só de incluir a prece e a meditação já dá uma mensagem de que a ideia é uma busca que inclui o campo espiritual e o espiritual dentro de nós. A busca da nossa centelha divina, claramente, isso é um objetivo do Petzold. Então, ainda que aconteça muita transformação e um amadurecimento emocional, o caminho do Petro é um caminho de busca de Deus dentro de nós. Então, são essas ferramentas aí que a gente vai usar para quem quiser depois conhecer mais a respeito do Petro. E para a gente começar essa aula, é importante que a gente inclua essas ferramentas. Então, eu vou convidar você a fechar um pouco seus olhos, se sentar em uma posição em que você se sinta digno ou digna e confortável. Se a sua cadeira tiver encosto, pode encostar, mas sem desmontar nesse encosto, apenas mantendo o suporte que ele te dá. Também sentindo o suporte
que a cadeira, o assento dá ao seu quadril. Se por acaso a sua cadeira não tiver encosto, busque manter a coluna reta, a cabeça alinhada com o pescoço. Respire tranquilamente. Vá dizendo a si mesmo ou a si mesma que este é um momento que você escolheu para cuidar de si, para mergulhar um pouco mais e se conhecer um pouco mais do que se passa dentro de si. Inspire, expire. Perceba como está o seu corpo, se ele começa a estar em um estado mais relaxado. Vá deixando outros assuntos para outros momentos. E eu vou ficar um minuto em silêncio, no qual eu convido você a fazer uma oração, uma prece para o Deus que você acreditar, para a espiritualidade que for mais confortável para você. Nesse estado onde cada um traz para este momento a sua conexão com Deus, ou se você está vendo gravado, você traz para si esse momento de conexão com Deus. Imagine à sua frente um canal de luz dourada, como quer que ele se apresente para você, representando a nossa conexão com o canal do pétalo. Talvez você sinta isso visualmente, talvez sensorialmente, talvez você escute algo, ou talvez seja um completo vazio. Apenas coloque a intenção de se conectar com o canal do pétalo. Perceba o efeito no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, desta intenção. E veja se é possível desmontar qualquer resistência ou acolher qualquer resistência, mas ainda assim se abrir para as primeiras palavras do Guia do Pétalo nesta palestra. Saudações, meus queridos amigos. Mais uma vez devo tentar ajudar aqueles de vocês que estão nesse caminho a avançarem além do ponto onde possam estar encontrando dificuldade.
Vá percebendo os efeitos desta conexão. E assim nos abrimos e abrimos os olhos para começar essa aula aberta. Muito bem. Mônica, Michele, só deem um alô aí se estão de volta, estão se sentindo bem. Pode colocar o joinha aí ou algum sinal do próprio Zoom, ou só falar alguma coisa, só para eu ver se vocês estão de volta. Tudo certo, Heitor. E aí, Michele? Não sei se a Michele ainda está por aí, mas vamos em frente. Estou aqui, sim. Estou Opa, aqui. Tudo bem. tá ok. Então, vamos lá. Quem pode começar a ler esse primeiro trecho? Eu posso. O processo da criação. Ninguém cria nada sozinho. Nada novo jamais é criado. Isso seria uma impossibilidade. Mas é possível fazer uma coisa que já existe se manifestar. Existe em outro nível de existência, de experiência, de consciência. Antes de o homem poder criar novas possibilidades de desenvolvimento e extensões completamente novas de experiência em sua vida pessoal, é necessário que primeiro aprenda a aplicar essas leis da criação e suas áreas problemáticas de sua vida, onde se sente preso. Mônica, o que te chama atenção, te toca, ou que dúvida você tem a respeito desse trecho, destes trechos? Eu acho que isso aqui envolve algo assim um pouco mais amplo, né, do que a gente pode enxergar, né? Então, quando a gente está trabalhando ou criando, parece que existe uma coisa que é mais certa de ser feita, né? Eu que sou arquiteta, então, no caso da arquitetura, eu imagino que sempre tem mesmo, né? Parece que alguma inspiração, alguma coisa que não vem só de mim, né? Eu já ouvi, assim, músicos, por exemplo, falarem, nossa, parece que a música já estava pronta, quando eles conseguem chegar numa música linda, né? E eu acho que é um pouco isso, pelo menos é o que eu entendo um pouco dessa fala aqui. Sim, ele traz isso que é muito bonito isso que você traz, né? Nossa, a música parece que já estava pronta. E ele vai trazer, espera só um pouquinho, Michele, você, não sei se você está vendo a minha tela. Você perguntou onde está o texto? Está bem no slide, que tem uma foto. Já viu? Já achou? É esse que ela tá, é esse que você está vendo mesmo, né? A Mônica só leu o que está aí na tela. Começa com ninguém cria nada sozinho, são os tópicos, né? Isso, lá em cima está escrito o processo da criação. Não, tá bom, é isso. Obrigada. Isso. Que é um resumo da palestra. A palestra tem bem mais coisa. Eu capturo um pedaço aqui para dar aula. Então, vamos lá. Isso é uma coisa que você falou um pouco sobre esses relatos de certos músicos, e ele está trazendo isso mais para o nosso dia a dia mesmo, para o nosso pé no chão, que você falou, por exemplo, como arquiteta, você vai fazer um projeto, parece que você vai tirar ele do zero. Ele está convidando a pensar que aquela casa que você vai construir, aquele prédio, o que quer que seja, no fundo ele já existe. E você vai ser canal, junto com todas as outras pessoas que participam no projeto, daquilo se manifestar. É uma nova forma de olhar para o que a gente cria. Então, por exemplo, essa aula aqui, será que eu criei, né? Ou eu simplesmente manifestei uma aula que precisava ser manifestada e eu fui canal, estou sendo canal. E, na verdade, eu não. Por que eu gosto de trazer quem vem ao vivo? Porque aí a gente cria juntos, entende?
Então, no fundo, o que a gente está fazendo aqui? Criando uma aula única, que ela já existe em algum nível de consciência, e que eu não preciso criar ela sozinho, e eu, de forma bem clara, nós estamos criando juntos, cada um trazendo um pouco do seu melhor. E faz sentido que isso aí, aqui é um exemplo prático do que ele está dizendo no texto. E a gente consegue, e a gente consegue materializar isso de uma forma muito menos esotérica do que a gente imagina. Se a gente pegar o nosso dia a dia, isso está acontecendo direto em várias coisas que a gente cria. E o Petro traz um tema a mais, que aí é onde começa o trabalho de autoconhecimento. Que ele fala nessa última frase, que é assim, o homem, antes do homem poder criar novas possibilidades de desenvolvimento e extensões completamente novas de sua experiência de vida pessoal, que é uma coisa que muitas vezes a gente quer. Eu gostaria de transformar minha vida numa coisa melhor em alguma área. O que ele lembra? Ele lembra que é necessário primeiro aprender a aplicar essas leis da criação nas áreas problemáticas da vida. Começar a ver, aqui eu estou me sentindo preso. Como é que eu criei? Como é que eu estou criando essa prisão? Ou por que eu estou envolvido nesse tipo de prisão aqui que existe no universo e eu resolvi me incluir aqui dentro? E é isso que ele convida, porque senão a gente tenta fazer um salto sem ter passado por algo dentro de nós que nos prende em lugares de criações negativas. Aqui aprofundou um pouco, mas fez sentido? Você está dizendo assim que se isso não está aprendido dentro da gente, né, ter um relacionamento melhor, mais saudável, né? Uhum. Aí a gente fala, não, eu quero outra coisa. É um salto Sim. sem passar antes por alguma experiência interna, é isso. E, por exemplo, você está nesse relacionamento que não é tão legal. O que tem ali? Ou seja, você criou estar ali e o parceiro criou esse relacionamento junto com você. É uma criação desse casal. Uhum. E você tenta sair daí sem realmente olhar como você criou, qual era o seu ganho esperado, qual era a ilusão, qual era o tipo de base que você criou um relacionamento que gerou problema, que está gerando problema. E uma vez que você faz esse mergulho e descobre essa causa, rapidamente a coisa, opa! Ou às vezes o próprio relacionamento melhora, porque as pessoas começam a identificar suas negatividades daquele relacionamento, ou de fato esse relacionamento termina porque aquela fase terminou e com aquela pessoa não seria possível desenvolver mais. Isso tem todo um trabalho de relacionamento dentro do Petro que é maravilhoso, e que aprofunda nessa questão de como a gente cria os relacionamentos que a gente tem, sejam eles saudáveis ou não tão prazerosos. Ok? Ok. Vamos em frente. Michele, você pode ler? Posso sim. Infinitas possibilidades. É prerrogativa do homem utilizar essas leis da criação, buscar as possibilidades infinitas para desenvolver e tomar parte das oferendas da vida. Se a vida do homem parece tão limitada, é só porque ele está convencido de que sua vida deve ser limitada. Ele não consegue imaginar nada além do que já vivenciou até agora e do que vivencia no presente. Essa é precisamente a primeira desvantagem. Vocês não podem trazer à vida o que não podem imaginar. Há uma grande diferença entre conceber novas possibilidades de expansão, de felicidade, de um lado, e sonhar acordado de outro. Sonhar acordado não é o que se quer dizer aqui. Muito obrigado, Michele. Algum trecho disso que você leu te gerou dúvida, te tocou, fez algum sentido especial para você? Sim, eu acho que essa parte de que a gente, eu acho que é o terceiro tópico, né?
porque a gente não consegue imaginar nada além do que a gente já viveu e do que a gente vivencia no presente. E que a gente não pode trazer à vida, que a gente não pode imaginar, né? Então, isso faz parte da criação, né? Passar primeiro pela mente, né? Pelo pensamento, eu acho. Você acredita que vem pela mente o primeiro passo, né? Esse lugar de imaginar um lugar melhor? Eu não sei se começa pela mente, mas realmente é uma coisa assim que tem que passar por ela para a gente poder criar, imaginar, né? Eu acho que faz parte assim, do processo de acreditar naquilo, que aquilo é possível. Acho que faz parte da criação que a gente faz na nossa vida. Sim, eu só comentei porque você falou começa pela mente, talvez eu também não acredito que comece, não. Mas a mente é fundamental. Eu acho que isso que ele traz é um alerta muito interessante. Porque às vezes a gente tem dois grandes alertas nesse trecho que você escolheu no que eu vejo. Primeiro, é que muitas vezes as pessoas falam assim, não tem como mudar nada na minha vida, é isso mesmo. E às vezes se mantém em relacionamentos que já estão no modo automático, se mantém dentro do mesmo trabalho agindo de forma automática, as pessoas se automatizam, né? Se robotizam, vamos dizer assim, usando um termo um pouco mais denso, de dizer assim, não, é isso aqui, deu, parou. E se a pessoa entra nesse ciclo, é muito comum que em algum momento da vida isso vai ser questionado, isso vai ser, a vida vai trazer movimento para isso, e o guia coloca aqui como uma desvantagem. Se você só fala assim, que a vida vai ser o que foi, ou se eu fiquei frustrado com algo que me aconteceu ao longo dos últimos 2 anos, isso vai continuar. Eu já meio desisti, não vai mudar. É assim mesmo. Então, esse assim mesmo é um grande prejuízo, é uma grande desvantagem para as pessoas, porque imagina quantas criações ainda existem aí no universo que poderiam usar do seu potencial para vir à tona. E aí, às vezes, vem à tona, falando, nossa, eu podia fazer isso, eu podia transformar esse pedaço. E sem essa imaginação, nada vai acontecer. Então, são 2 passos importantes para quem está vendo a aula, e a gente vai falar disso na dependência emocional, que é poder abrir, opa, não precisa ser do jeito que foi até agora. E 2, como é que eu imagino que eu gostaria que fosse? É daí que parte a busca das infinitas possibilidades. E aí, ele, só lembrando dos outros trechos, nós temos esse direito de usar essas leis para criar diferente, então não precisa, essas leis já estão disponíveis, é querer imaginar algo e começar a se movimentar nessa direção. E se a gente está vendo limitação, tentei, deu errado de novo, tentei. Aí você está se mantendo convencido de que a vida deve ser limitada mesmo, porque nada impede de você desafiar aquela resistência. Fala assim, não, peraí, aqui não deu certo de novo, porque eu fiz isso diferente, mas eu fiz isso igual. Deixa eu mudar esse igual e você vai caminhando no desenvolvimento da criação que você quer ter. E ele lembra de que o que a gente está falando aqui é muito diferente do que é o sonhar acordado, né? O wishful thinking, ou alguma coisa assim. Por quê? Porque aqui a gente está fazendo um caminho de expansão, onde a gente lida com as dificuldades, está disposto a crescer, etc. O sonhar acordado é uma coisa assim, não vou pagar preço nenhum, vai acontecer na minha vida. É uma coisa mágica. Isso é muito diferente do que ele está falando aqui nessa palestra. Faz sentido? Sim. Muito bem. Eu vou ler agora. As possibilidades negativas. Se examinarem de perto a si mesmos, verificarão inicialmente que imaginam possibilidades negativas, que naturalmente querem evitar. Vocês se defendem contra as possibilidades negativas. Vocês usam a maior parte das suas energias psíquicas para se defender dessas possibilidades. Isso significa motivação negativa.
Examinando seus problemas mentais e emocionais, vocês descobrirão que são, em grande medida, motivados negativamente. Isso se aplica aos níveis mental, emocional e também físico, quando não permitem ao seu corpo vivenciar o prazer que é seu destino vivenciar. Então, aqui, ele traz um alerta para um hábito que muita gente tem, talvez vocês se reconheçam, né? Todo mundo pode se reconhecer nesse lugar, de que, eu vou fazer uma mudança, e se der isso errado? Mas pode acontecer tal coisa. Ou sempre deu errado, vai dar errado de novo. E vários pensamentos que fazem com que a ideia de mudança traga possibilidades negativas. E como a gente quer evitar as possibilidades negativas, eu me retraio. E aí eu fico gastando essa energia toda que eu poderia estar usando para superar o que quer que seja de desafios, os problemas que eu consigo identificar, eu gasto uma enorme quantidade de energia me defendendo daquela realidade que eu não quero que chegue para mim, aquela realidade negativa. E aí, isso é o que ele chama no Petrarch de uma motivação negativa. Eu ajo no mundo, até crio coisas no mundo, mas com medo. E imbuído de uma série de pensamentos e de energias psíquicas que estão focadas em defesa. E como é que isso acontece? Tanto no nível mental, nas nossas emoções, onde a gente reprime as emoções, e também no nível físico. Então, isso acontece em muitos casais, em muitos relacionamentos, mas também em muitas empresas, em muitos trabalhos, onde a pessoa não se permite prazer físico. O toque, um abraço, ou mesmo dentro de um casal, a união sexual começa a ficar padrão, não se transforma, ela fica até o limite que cada um dá, porque se for mais, talvez fosse até bom, mas aí eu vou me unir demais com essa pessoa, e aí começa a entrar uma série de desafios, de cenários negativos, porque, claro, dentro dos relacionamentos ainda, a ampliação e o aprofundamento do vínculo traz medos, traz fragilidades, traz exposição, e às vezes você não está apto ou apta a fazer esse mergulho. Então, às vezes precisa de ajuda, mas no mínimo aqui ele está dando a dica de que imaginar possibilidades negativas, que é o que a gente mais faz, gasta uma energia que impede criações melhores, ou pelo menos dificulta, se a gente não trabalha. Alguma dúvida? Faz sentido? Posso seguir? Perfeita essa parte. Muito bom, né? Muita gente se identifica mesmo. Então, vamos mais um pouquinho a fundo, né? Toda palestra do Peterson é assim, a gente vai aprofundando. Mônica, você pode ler para nós o nosso ponto fraco? Oi, posso sim. Nosso ponto fraco. Todo ser humano nesse mundo abriga uma atitude de medo e fraqueza. Esse canto da personalidade geralmente induz uma vergonha intensa, de modo que é mantido em segredo, muitas vezes até da mente consciente. Muitos instrumentos diferentes são inventados para esconder essa área fraca e dependente, na qual a pessoa se sente profundamente impotente, dependente, incapaz de afirmar-se, incapaz até de proteger a própria verdade e integridade. Nesse canto secreto, ele se sente não só desamparado e dependente, como também profundamente envergonhado pelas maneiras que utiliza para agradar a pessoa que, em qualquer momento, espera que satisfaça o papel de autoridade para conceder o que ele precisa em termos de prazer, segurança e autorrespeito. Muito bom. O que te toca, ou se tem alguma dúvida sobre esse trecho? Eu acho que é um texto, assim, muito, muito profundo, muito difícil, né? Até da gente encarar isso daqui, né? Realmente, não sei se eu consigo até
entender em mim onde que poderia estar isso. Não consigo, de uma forma assim, tão clara, não consigo. Mas Não, que é muito tocante, é. o que que toca? Qual palavra ou qual trecho toca, assim, quando você pega uma parte disso e vê, nossa, isso aqui me tocou. Não precisa nem explicar muito. Uhum. Eu acho que essa questão da fraqueza e da dependência. É claro que eu Muito acho que assim, a vida da gente é interdependente, né? Se eu não faço meu trabalho para o meu chefe, entendeu? Aí eu não vou poder, entendeu? Ter meu dinheiro, enfim, eu acho que a gente tem que entender a nossa interdependência na vida, né? E tem que trabalhar, e tem que agradar. Muitas vezes você não vai fazer só o que você quer na vida, isso é impossível, né? Mas eu acho que é uma coisa um pouco mais profunda o que esse texto quer dizer. Eu acho que é uma coisa que tem mais a ver com relacionamento íntimo, eu imagino. Vamos lá por partes. Você trouxe um tema da interdependência, que é da vida do dia a dia, né? Onde a gente conversa com as pessoas, se relaciona, e que isso é importante, isso nos traz também insights do que está se passando dentro de nós. Esse texto não quer dizer só de relacionamento íntimo. Na verdade, ele está falando de relacionamento íntimo conosco mesmo. É um trecho muito para a gente saber do nosso interior. Porque também no relacionamento íntimo, o que acontece é que partes nossas que se sentem frágeis, com vergonha, com medo, elas aparecem. Ou quando elas têm o risco de aparecer, o que a gente faz? A gente se defende. Que é o que ele está dizendo aqui. Que é dizendo que todos nós temos lá dentro de nós um lugar extremamente frágil. E que não necessariamente ele é ruim. Às vezes, é uma fragilidade do tanto que nós somos capazes de amar. E, às vezes, nós temos uma vergonha intensa desse lugar. Esse lugar parece que, assim, se qualquer coisa agredir ali, vai doer demais. E isso dá medo. Então, é um lugar onde ele está falando que nós todos temos lugares dentro de nós fracos. E nós inventamos instrumentos para esconder essa área fraca. E parte da fraqueza está na dependência, que daí não é essa interdependência do adulto que faz um acordo com o chefe e que arruma um trabalho pelo pagamento. Aí é quase um contrato de serviço, não é tanto não tem um tom de dependência como está se falando aqui. Aqui, depois dessa parte onde a gente fala de uma parte frágil nossa, ele vai trazer a dependência de um lugar onde a gente se sente impotente. Fala, isso aqui eu não tenho como mudar na minha vida. Percebe a relação com a criação? É a nossa parte que acredita que algo não tem como mudar, que precisa vir alguém de fora e resolver para mim, que é uma parte infantil. Uma parte onde fala, nossa, de verdade, talvez eu nem consiga proteger a minha integridade. Eu fico com medo disso. Mas esse medo é de um lugar infantil, de alguém que espera, de uma parte nossa que espera que uma autoridade externa vai vir e vai satisfazer esse papel de cuidar da nossa segurança, do nosso prazer, do nosso autorrespeito. E isso a gente pode fazer com chefes, onde você não estabelece uma relação entre adultos. Às vezes você restabelece uma relação, às vezes de fragilidade, às vezes vai para uma submissão, ou para uma agressividade, ou para uma retirada, para não encarar o que aquela relação com aquele chefe traz do seu lado imaturo e frágil. Pode acontecer com relacionamentos, pode acontecer com, eu digo, relacionamento íntimo, pode acontecer com filho, pode acontecer com uma atendente de call center que te irrita, porque está tocando num lugar frágil, num lugar onde você esperaria, por exemplo, que as coisas fossem diferentes e que aquela atendente de call center falasse sim para tudo que você está querendo. Ela fala, não vou fazer. Aí, sabe, vem esse lugar infantil, esse lugar que espera que o outro resolva do jeito que você gostaria e aí você ficaria feliz que essa pessoa cuidasse de você, te desse prazer, segurança e tudo mais.
Ficou um pouco mais claro? Eu percebo que é um texto bem profundo mesmo dessa palestra, é um trecho profundo, mas eu tentei trazer ele um pouco mais passo a passo. Não sei se ajudou. Ajudou, sim. Essa é um pouco a função da aula aberta e do grupo de estudos, né, para quem faz, que é poder debater, porque o texto puro do Petrarch, às vezes, ele é bastante desafiante nas nossas defesas, que talvez não queiram assumir parte do que está sendo dito. E, claro, não precisa aceitar só porque está escrito, mas quando a gente explica, e a ideia dessa aula, por exemplo, é isso, a ideia é ajudar a consolidar isso e facilitar a compreensão. Vamos lá, deixa eu ver se a Michelle pode ler. Oi, posso sim. Daí caiu para mim certinho. A criança e o adulto. Você vê como a gente cria junto isso aqui? É perfeito. É. A criança depende dos pais para tudo. Abrigo, comida, proteção e o abastecimento de prazer. Porque o homem não pode viver sem prazer. Negar essa verdade é um dos erros mais prejudiciais. O adulto é capaz de estabelecer condições pelas próprias forças para conseguir tudo isso, inclusive o prazer. Ele não consegue, porém, satisfazer nada disso sem o contato, cooperação e comunicação com outras pessoas, em vários graus. Negar o intenso prazer da existência, o prazer do fluxo de energia do corpo, da alma e do espírito humanos, é negar a vida. Quando uma criança sofre essa negação, sua psique recebe uma espécie de choque. Esse choque impede o crescimento a esse respeito, de maneira que a personalidade se torna desequilibrada. O homem ignora o fato de que existe nele uma criança chorosa. Ele acredita que está totalmente crescido, mas onde a criança existe, ele não sabe que não precisa mais da permissão dos pais para buscar prazer, satisfação e tudo mais. Muito bem, Michelle. O que esse trecho traz para você de mais importante? Ele fala justamente dessa questão de da onde vem, eu acho que na nossa vida, né? Da onde surge esses embrólios emocionais da vida adulta. E é das coisas que acontecem na infância e que a gente, quando criança, não recebe do jeito que a gente gostaria dos nossos pais, o amor, a proteção, o carinho, às vezes. Esperando que nossos pais supram essa necessidade do jeito assim, que a gente espera, e ele nunca vai receber desse jeito, porque eles não são perfeitos, né? Mas aí, esse desejo continua de receber tudo isso. Né? E aí, não recebendo desse jeito, ou da maneira que a gente esperava para sentir atendido, né? Toda essa questão emocional que a gente precisa, aí vem a encrenca, porque sente que não é amado, sente que não é querido, e começa a criar um monte de conclusão da vida sobre o nosso próprio respeito, sobre o meu respeito, coisas ruins sobre mim. Eu começo a acreditar e vou crescendo achando tudo isso. E trago para a minha vida adulta, e isso é fato. Eu fico hoje ainda esperando que venha de fora, venha de outras pessoas, esse amor, essa validação. E que não vem, né? Não que não venha, mas eu que preciso me dar. Não satisfaz. Mesmo que venha, não satisfaz. Porque não vem do jeito que a quantidade ou a intensidade que se deseja, que é muito grande, parece. É muito. Então, você traz isso falando um pouquinho desse lugar da criança, né? Que dependia mesmo dos pais para tudo. Tem várias palestras sobre criança e como você também traz um pouco de como na nossa vida às vezes a gente não percebe, né? Então
você falou um pouquinho do primeiro trecho e do último, que muitas vezes a gente ignora que tem uma criança chorosa dentro de nós. A gente fala, não, eu já cresci e tal, e a criança existe. A gente estuda isso, né? Então, eu queria só completar um pouco com o que ele traz nessa palestra, que é a atuação do adulto. Então, eu queria trazer 2 fatores. Primeiro, que sim, tem uma parte nossa, infantil, que quer ainda o abrigo, a comida, a proteção, o abastecimento de prazer vindo do outro, porque está acostumado, ainda quer que o pai, a mãe ou quem cuidou dela na infância finalmente atenda daquele jeito que ela gostaria. Isso não vai mais acontecer, mas essa parte nossa fica buscando. Como é que isso aparece? Às vezes, exigindo alguma coisa de uma certa forma num relacionamento, ou do chefe, ou de um irmão, ou de alguém aonde você coloca a capacidade de te fazer mais feliz. Isso tem um lugar onde está agindo a criança interna, que é uma parte nossa. Mas tem lugares onde a gente está no adulto. Todos nós que estamos aqui, só pelo fato de estar aqui escutando uma palestra como essa, interessado em crescer, existe um lugar adulto em nós que faz parcerias, né? Aí um pouco do que a Mônica falou, que coopera com outros, que cria coisas. Então, a gente tem esse lugar também, porque isso é uma coisa que quando a gente começa a estudar a criança interna, de repente fala, tudo é minha criança. Agora eu sou a minha criança. Não, e não é assim. O importante que ele vai dizer é que, primeiro, a gente deve reconhecer uma parte nossa que é a nossa criança. E que, sim, houve uma negação do prazer de existir, né? De sentir o corpo, de expandir a nossa felicidade, o que a gente tem de melhor, como essa menininha está fazendo aqui na foto, né? Eu quero botar essa folhinha, ela está expandindo o ser que ela é. E aí, quando ela é reprimida nisso, a psique dela toma um choque. E aí, neste aspecto, essa criança não vai se desenvolver. E em outros aspectos vai, tanto que nós nos tornamos adultos. E quanto mais aspectos a gente se mantém na criança, maior é o trabalho, porque a gente tem que, nós, como adultos, olharmos para essa área que a nossa criança ainda não cresceu, porque tomou um choque lá na infância, né? Não foi permitida, o ambiente reprimiu isso. E aí, nós, como adultos, podemos agora cuidar dessa parte, reconhecer, e é para isso que serve o trabalho do Petrus, por exemplo. E com isso, faz sentido de que a gente tem esse lugar e de que a gente tem também um adulto que pode começar a cuidar de cada parte, que vai observar onde que está a negatividade, onde as coisas não estão funcionando de maneira madura, para olhar, para atravessar e para resolver e fazer a nossa criança crescer. Sim? Então, vamos em frente. Agora, eu vou ler e vamos finalmente chegar na dependência, né? Como é que tudo isso se liga à dependência emocional? Não saber que tudo já existe, de maneira que pode ser criado como uma manifestação em sua vida, o torna dependente de uma força externa, de outra autoridade, para todos os seus desejos e necessidades. Nessa distorção dos fatos, a pessoa espera por satisfação vinda da fonte errada, o que mantém a necessidade eternamente insatisfeita. Quanto mais insatisfeito, mais premente a necessidade se torna. E quanto mais premente, maior a dependência da pessoa, sua esperança, sua tentativa de agradar o outro, que, segundo imagina, deveria satisfazê-la. A pessoa está tão desesperada que, em sua urgência de ter a necessidade satisfeita, ela se trai a sua verdade, trai o que tem de melhor. Então, aí ele começa a fazer a ponte, né, dos 2 trechos. Primeiro, a gente nem foi informado que a gente pode criar diferente. Fala assim, eu caí nesse relacionamento, nesse trabalho, etc. Isso vai ser assim. Então, se vai ser assim, eu vou esperar que meu chefe
mude tal coisa que eu não gosto, que o meu parceiro, a minha parceira mude tal comportamento, porque daí a minha realidade muda. Ou seja, tudo que eu não gosto, eu fico esperando que o outro mude. E nisso eu me torno impotente, né? E aquela necessidade, às vezes eu tenho uma necessidade naquele ambiente, naquele relacionamento, naquele trabalho, naquele projeto, eu tenho uma necessidade. Mas como eu coloco na mão do outro, porque eu me sinto impotente de fazer diferente, eu vou ficar insatisfeito. Se parasse aí, tudo bem, só que o problema é que quanto mais insatisfeito, isso vai fervendo dentro da gente. E às vezes a gente caminha para, então, vou ficar mais dependente ainda, porque se eu depender mesmo, finalmente essa pessoa vai fazer o que eu quero. Isso gera um ciclo vicioso que aumenta a dependência. A pessoa faz isso querendo diminuir a angústia ou a falta que ela está sentindo. E nessa hora ela se trai. Então, aqui começa a chave do grande problema da dependência, que é acreditar que é o outro que tem, que deve ou pode suprir uma necessidade nossa. E a partir daí a gente fica cobrando do outro, querendo do outro, às vezes verbalmente, às vezes não, às vezes você nem fala nada, mas no fundo você queria que o outro mudasse. Não faz nada por si mesmo, se trai e fica nessa dependência que acaba crescendo cada vez mais. Faz sentido? Alguma dúvida, alguma reflexão que vem com esse trecho? Sim, faz todo sentido para mim. Não é fácil, né? Eu sinto uma dor aqui dentro, assim, sei lá, de ver, de sentir mesmo essa parte, né? Dói. A dor é por se perceber dependente ou a dor é por não ter o que gostaria de ter do outro? É por se sentir, por me sentir dependente, por sentir que eu preciso do outro para preencher essa parte. Então, são as duas juntas, né? Você percebe como as coisas estão ligadas? Então, tem uma parte que já diz, poxa, eu sou dependente, mas em vez de ela falar, sou dependente e vou começar a criar um caminho para sair dessa dependência, essa parte lembra de que tem a outra falando, eu queria que viesse do outro, que é outra dor. São duas dores diferentes. Faz sentido? Sim, Então, a boa notícia é que você pode pegar essa parte que já não está gostando da dependência e ela pode começar a dizer para essa aqui, olha, quem vai suprir o que você está querendo sou eu. Eu ainda não sei muito bem como, mas não vai vir de fora. Quando você diz isso, essa parte infantil não vai acreditar de começo, mas ela vai saber assim, tá, não vai vir de fora, vai ser você, não confio muito não, mas vamos ver. Exatamente Né? assim. Não Então, confio muito, não. porque não vai. Criança é muito simples. Se o negócio está ficando bom, ela vai atrás. Está ficando ruim, ela corre. É muito simples. Não vem com conversa. Mas, se você pede para ela um tempo, ou pelo menos identifica, você está de novo querendo de fora, não vai vir de fora. Às vezes, para a criança, tem que repetir várias vezes. Essa parte que não está gostando de se sentir dependente pode começar a fazer um plano. Falar, opa, peraí. Então, e aí ele vai falar um pouco de como lidar com isso. Mas a gente tem que mostrar para essa parte que não está gostando de se sentir dependente o que fazer. Vamos em frente, então. Faz sentido, Michele? Sim, e eu vejo nisso também a questão da submissão, do fato de querer ser amado e ficar, né, em situações que não são boas, mas por não... Seu áudio sumiu. Seu áudio sumiu um pouco. Você falou da submissão. Essa dependência, para mim, ela é totalmente relacionada com a submissão. Porque eu me submeto a situações, a coisas que não me fazem bem, mas para não perder esse amor que eu espero, que eu desejo receber. Talvez você consiga um pouquinho dele que não satisfaz, um suposto amor, porque a submissão é uma das defesas que ele fala lá no início, que a gente defende para
para não simplesmente dizer, eu preciso que você se conecte comigo, saiba o que eu estou sentindo. Porque às vezes a gente não sabe também dizer, ou talvez uma parte nossa, pelo menos me diz o que eu estou sentindo, porque eu não sei lidar com isso. E talvez o outro também não saiba, mas só de dizer, a coisa começa a trazer um pouco mais de realidade. Mas, sem dúvida, a submissão é uma das formas de esconder essa fragilidade. Lembra que a gente falou lá no início? Meu, eu não sei o que fazer aqui. Você quer que o outro venha e fale. Aí o outro fala, tá bom, então eu vou fazer isso. E se submete sem ver se aquilo é o que você quer, o que você de fato precisa. Então, esse é aí, para falar de máscara, né, que são as principais defesas que o Petro traz, tem longas palestras também. Então, mas vamos dar uma esperança para essa criança interna nossa do que fazer, né? Eu vou ler, então. O que fazer? Quanto mais forte o deve, secretamente e internamente lançado aos outros, internamente é lançado aos outros, mais o homem desativa os seus próprios poderes e mais paralisado e inativo se torna no corpo, na alma e na mente. Ele, sem querer, se força a depender dos outros. Para reorientar as forças da alma para a sua verdadeira natureza e restaurar sua saúde intrínseca, deve ocorrer necessariamente o seguinte: o homem deve se desligar da pessoa ou pessoas específicas de quem espera sua satisfação na vida, e que, precisamente por isso, ao mesmo tempo lhe desperta ressentimento. A reorientação deve sempre começar com a disposição de soltar. Isso não pode ser imposto a alguém que não foi conscientizado da própria dependência de forma muito rigorosa. Aqui eu vou explicar um pouco mais, porque nesse passo a passo tem alguns detalhes importantes. Então, a primeira coisa é a gente perceber o deve que a gente lança para os outros. Ah, o outro devia isso, o outro devia isso. Ah, o outro devia isso também. O outro devia mais não sei o quê. Quando a gente faz isso, neste instante, a gente desativa o nosso poder. Por quê? Se eu estou falando que quem tem que fazer isso é o outro, eu não tenho que fazer. Então, mesmo que eu tivesse capacidade de mudar uma situação, nessa hora, eu desativo esse poder. Porque já que eu joguei para o outro, eu não vou mais fazer, né? Porque senão, por que eu vou me mobilizar nessa direção se eu acredito que é o outro que tem que fazer? Só que às vezes é uma coisa importante para nós e seria importante que a gente usasse os nossos poderes para fazer. Então, é a primeira chave. Quando eu penso assim, é o outro que deve vir, eu estou desativando o meu contato comigo. E aí, isso paralisa meu corpo, minha alma e minha mente. E a gente vai fazer o quê, então? Então, o que eu faço é depender do outro mais um pouco. Fiquei sem força, fiquei desconectado da minha própria vontade, do meu próprio poder, vou depender do outro ainda mais. Aí, o que o outro deve fazer nunca vem. E aí, se você não corta esse ciclo, você continua nele esperando que em algum momento, finalmente, o outro venha, e aí você vai só se anulando cada vez mais. Para reorientar essas forças, e restaurar a saúde, então reorientar essas forças é restaurar nossa saúde. Isso é um bom alerta também. O que tem que acontecer? A gente tem que se desligar das pessoas ou pessoas específicas de quem espera a sua satisfação na vida e que, por isso, desperta ressentimento. Aqui eu quis grifar o de quem espera a sua satisfação na vida, por quê? Não é se desligar assim. Eu espero do meu pai, digamos, eu tenho um pai, eu não tenho mais os meus pais vivos, mas digamos que eu estou esperando do meu pai que ele finalmente reconheça que eu sou uma boa pessoa. Eu estou esperando do outro e estou esperando a satisfação. Então o guia está falando para eu me desligar, não vou ver meu pai nunca mais. Não é se desligar fisicamente da pessoa. É se desligar do desejo de esperar do pai aquela satisfação. Espero que tenha ficado claro. Ficou claro para vocês o que ele está querendo dizer, na minha compreensão, com desligar-se? Sim.
que não é desligar da pessoa fisicamente, nunca mais ver. É simplesmente falar, não quero mais dele, eu vou dar um jeito eu mesmo. Primeiro precisa entender o que é esse deve, né? Isso. Primeiro entender isso para saber o que a gente precisa se desligar, para não vai embora todo mundo, porque vai ficar ninguém na vida, né? Desliga de Exato. todo mundo, não dá. É se desligar desse desejo, que ele fala um pouco da disposição de soltar, né? Então, assim, mas 2 alertas. Primeiro, enquanto você está no deve, isso vai gerar ressentimento. Porque a pessoa não dá, vai gerar ressentimento, e aí aquele vínculo com aquela pessoa que você gostaria que fosse muito amoroso, cada vez que ela não dá, fica mais cheio de ressentimento. E não dá para impor essa soltura. Porque seria, então, beleza, quer saber? Então agora soltei, não quero nada mais. A criança não topa assim. A criança vai dar um jeito de você continuar querendo. Então, vai exigir um trabalho de conversar com essa criança, que é o nosso próprio deve, e realmente fazer uma reeducação dessa criança. Assim, olha, eu sei que você, por exemplo, eu sei que você queria do papai, mas do papai não está mais na hora de vir. Isso está fazendo a nossa relação com o papai ficar pior, e você gostaria que ela fosse melhor. Então, que tal a gente buscar isso que a gente quer em outro lugar, e dentro da gente, possivelmente, ou num trabalho, e aí tem várias formas, mas liberar o papai dessa necessidade e viver com o papai outras coisas, sair para tomar um sorvete, fazer um passeio, conversar, e outras coisas, onde o pai não tenha que dar nada, o pai possa só ser quem ele é. Então, essa reorientação que tem que ser feita com muito cuidado e muita atenção. E por isso que dependência emocional é um tema delicado. E eu espero que a palestra aqui esteja ajudando. Vamos lá. Quem pode ler? Acho que é a Mônica. Mônica, você pode ler esse quase último slide? A nova vida. Ao se libertarem e se soltarem das compulsões internas, vocês vivenciarão a beleza de relacionamentos livres, não forçados. Busquem em seu interior, comuniquem-se com ele com o objetivo de eliminar esta fraqueza em vocês, que os amarra e os atrasa na vida, e que não tem nenhum bom propósito. Não importa o quanto vocês possam glorificar esse atraso. O que esse trecho te traz? Bom, me traz aqui a palavra compulsão, né? Isso que eu não sei exatamente, né, como que funciona dentro de mim, né? E realmente, né, na minha vida é uma coisa que sempre acontece muito, né, externamente, né? Eu tenho que parar mesmo para pensar e ver qual que é a minha compulsão interna, né, para entender por que acontece isso comigo, para poder viver essa beleza de relacionamento mais tranquilo e livre, e que não seja forçado. Então, essa compulsão, para tentar te ajudar, é essa compulsão do outro deve. Esse relacionamento não está bom porque o outro devia fazer isso. O outro devia fazer. Pode ser qualquer tipo de relacionamento. Filho, chefe, marido, né? São exigências. Isso, exigências, mas são exigências compulsivas. Quanto mais longe dessa verdade a gente está, mais compulsivo a gente fica. Até começar a estudar, até ter, talvez, até uma ajuda para transformar isso. O guia fala em muitos momentos que é muito difícil fazer esse tipo de transformação sozinho, porque a nossa mente, ela dá nó na gente. Fala, não estou compulsivo, eu só quero do outro mesmo, porque é normal querer do outro. E aí até esse negócio que alguém trazer e falar assim, olha, mas olha o prejuízo que você está causando para você, que é o que eles falam aqui no segundo trecho, que esse lugar compulsivo que quer do outro amarra e nos atrasa na vida, não tem nenhum bom propósito. Mas muitas vezes a nossa mente fala assim, mas eu sou até um sofredor, uma sofredora, porque eu aguento e vou atravessar e essa pessoa vai me amar. Tipo, você está glorificando um atraso de vida. Difícil ver isso sozinho. Então,
às vezes precisa de ajuda, e no mínimo essa aula aberta aqui traz para reflexão mesmo. No sentido de, opa, peraí, como é que eu vou sair desse nó? Né? Tem como, de novo, a gente pode criar uma nova vida. Pode sim, mas é preciso fazer essa busca e começar esse trabalho. Então, eu quero dar só 2 recadinhos antes da gente fazer o trecho final. Quem está aqui vendo gravado, espera um pouquinho, porque eu sempre faço um fechamento que é importante para fechar também a energia dessa aula. Então, eu queria fazer o convite para quem quiser se aprofundar, tem grupos de estudo disponíveis aí online, e estou pensando em montar para o ano que vem um presencial. E quem quiser mergulhar nesses trechos, nesses textos com ajuda, né, com exercícios, com meditações para relacionamento, tem aí um ciclo de 15 aulas que você pode fazer na primeira, segunda, e vai aplicando no seu relacionamento. E aí é uma forma também de conhecer um pouco mais do Petro e fazer uma transformação de fato na vida no que se refere aos relacionamentos. Mas precisa fazer o trabalho, não tem jeito, não vem de graça. E aí sim, para a gente finalizar, eu vou convidar vocês a fecharem um pouco os olhos novamente. Respirar um pouquinho, porque a aula foi profunda, foi intensa, como é comum aí ao Petro, talvez tenha trazido muitos conteúdos, muitas reflexões. E aí eu vou convidar você a voltar para aquele estado que você estava no início da aula, depois da oração, em conexão com o seu anjo da guarda, com a sua espiritualidade, e também com a sua conexão com o Petor, com a egrégora do Petor. E vai vendo que essa conexão esteve presente ao longo de toda essa aula. Vai percebendo os aprendizados. Vai registrando, vai perguntando para si mesmo, para si mesma, qual foi o principal aprendizado que eu tive nessa aula? O que ficou mais marcado em mim? E aí vamos nos despedir da energia da egrégora do Petro, do guia, com as últimas palavras que o guia traz nessa palestra. Sejam abençoados pela grande força que está aqui agora, mas ainda mais pela grande força que reside em vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Eu vou sortear a palestra da semana que vem. E quem está aqui ao vivo, Mônica, Michele, querem compartilhar qual foi o principal aprendizado? Tem vários pontos, né? Mas Que ficou de um deles, pelo menos? eu acho que o fato de ter uma centelha de esperança de poder mudar o estado. Ótimo. É possível mudar, uma grande chave. Muito bom. E Mônica, quer falar se veio um principal aprendizado? Não sei, eu acho assim, no final, essa meditação do final, nossa, eu senti um abençoado, sabe, uma coisa muito forte do patchwork, eu sempre me sinto muito acolhida, é muito forte isso, é muito bonito, né? Mas não sei, viu, nessa parte do relacionamento, não sei, acho que eu não tenho muito mais esperança, quer dizer, eu tenho esperança, óbvio, né, mas
Não sei, eu tenho várias áreas da minha vida, são assim, sabe, aplico as coisas fluem mesmo, né? Mas um relacionamento, não sei se tem Bom, jeito. eu acho que tem um lugar, você percebe, você já não acredita mais na possibilidade de mudança, uma parte sua, pelo menos. Então, esse é o lugar que a palestra está chamando. E, ao mesmo tempo, parece que tem uma conexão muito forte com a ideia do Patrick. Então, te convido para, sim, aprofundar e ver o quanto que você quer, talvez, dar esse passo, que é um passo, talvez, mais confortável para você, né? Se você Uhum, quiser, depois a gente conversa um pouco, eu vejo como eu posso te ajudar mais. tá bom. Faz, faz sentido? Sim, faz sentido, sim, obrigada. Né? E a palestra da semana que vem, a menos que eu já tenha dado, porque eu sorteio aqui, eu não sei se eu já dei, mas vai ser a palestra 32, e que o trecho que veio aqui no sorteio foi: para aquele que segue esse caminho de desenvolvimento e purificação, tudo o que acontecer será para o bem. Somente quando vocês tiverem atingido um determinado estágio desse desenvolvimento é que perceberão a verdade dessas palavras. Não existe tragédia, infortúnio ou contratempo aparentes que não tragam algum bem para aquele que segue esse caminho e assim prova seu amor a Deus. Sobre isso que a gente vai falar na semana que vem. Quem não se inscreveu, inscreva-se. E aí eu vou finalizar aqui a aula e depois vou me despedir de quem está aqui ao vivo. Então, Mônica, Michele, já me despeço de vocês, e para quem viu gravado, deixe aqui seu comentário sobre o seu principal aprendizado. Eu espero que possa contribuir também para outras pessoas, se você quiser, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.